Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma análise sobre um jogador que, na minha visão, pelo menos desde a temporada passada, é muito subestimado. Eu acho que é um jogador que entrega muito dentro de campo, tanto com bola e sem bola, e o jogador que a gente vai falar hoje é Pedro Neto, jogador de lado de campo do Chelsea e também da seleção portuguesa. Começando agora pela análise qualitativa de Pedro Neto, ele é português, 25 anos, 1,72 m de altura, canhoto e atua como ponta no Chelsea. Então é um jogador que hoje, na minha opinião, ele é parte fundamental do time de Enzo Maresca. É um jogador que desde que chegou no Chelsea vem entregando bastante. No Mundial de Clubes, que a gente teve no meio desse ano, a gente o viu sendo bastante participativo, fazendo gols, sendo importante em jogos decisivos e foi campeão, pelo Chelsea no torneio Mundial de Clubes. Um segundo ponto aqui sobre Pedro Neto, e entrando já na parte mais técnica, tática sobre ele, é que Pedro Neto é um ponta que pode atuar nos dois lados, porém no Chelsea o jogador atua mais pela ponta esquerda no esquema 4-2-3-1. Então, vindo agora para o primeiro Tactical Board, eu disponibilizei a escalação mais utilizada por Enzo Maresca no Chelsea, e como a gente pode ver, Pedro Neto é um jogador que atua nesse 4-2-3-1, sendo um ponta pela esquerda. Não que ele não possa jogar pela ponta direita, mas na ponta esquerda ele é um jogador mais driblador, que ataca mais os espaços, e na ponta direita ele seria um jogador que atuaria mais na profundidade, indo à linha de fundo para cruzar para o centroavante fazer algum gol. Então esse é o posicionamento médio, é o posicionamento mais regular de Pedro Neto, um jogador que joga mais pela esquerda. Pedro Neto é um ponta de altíssima qualidade, apresenta perfil de criação no último terço, mas também é forte no 1 contra 1, quebrando linhas em alguns momentos. Como eu falei para vocês anteriormente, ele joga na esquerda porque o treinador utiliza Pedro Neto para poder quebrar essas linhas, para poder utilizar esses seus dribles de 1 contra 1 e levar melhor frente aos adversários, seja volantes, seja laterais direitos ou até mesmo zagueiros. Então a proposta de Pedro Neto jogar pelo lado esquerdo é conseguir quebrar essas linhas defensivas do adversário, entrar na área, tentar um chute ou um passe, porque como eu falei nesse tópico aqui, ele é um jogador também ao mesmo tempo driblador, muito criativo. Então ele tem inteligência tanto para atacar espaços, como a gente vai falar nesse vídeo um pouco mais para frente, mas nesse caso, falando agora, ele é um jogador muito criativo também. Então ele é muito decisivo no último terço de diversas maneiras. Além de colaborar bastante com a posse de bola no terço final, o português possui muita inteligência tática para atacar espaços vazios deixados pela defesa adversária, como vimos em muitos momentos na Copa do Mundo de Clubes. Vindo mais uma vez agora para o Tactical Board, esse esquema aí ele exemplifica que Pedro Neto é um jogador muito importante e, acima de tudo, muito inteligente para atacar os espaços vazios deixados pelo adversário. Então, nesse esquema que eu montei agora, a gente vê uma retomada de posse de bola pelo Chelsea contra o seu adversário e iniciando uma transição ofensiva ou um contra-ataque. E nesse momento a gente vê que Pedro Neto consegue achar um espaço vazio. E nos jogos, na vida real, saindo agora desse Tactical Board que eu utilizei só como exemplo, nos jogos que Pedro Neto atua, a gente vê ele fazendo bastante esse tipo de movimento, seja em transições ofensivas, contra-ataques ou até mesmo quando o Chelsea tem uma posse de bola e está jogando em ataque posicional. Ele é um cara que, além de driblar, além de ser habilidoso, ele também, taticamente, tem uma boa consciência para se infiltrar nesses espaços vazios, geralmente ali entre um zagueiro e um lateral direito ou até mesmo um ala pela direita. Então, Pedro Neto é um cara muito inteligente, tanto com bola como sem bola, como a gente acabou de ver. Seus passes curtos e longos são de alta qualidade, jogador de lado oposto, o lado direito ali, eles se aproveitam disso quando o Pedro consegue fazer boas inversões de jogo. Então, esse tópico aqui eu vou resumir ele de forma mais simplificada. Quando a gente tem Pedro Neto jogando pela esquerda e algum outro jogador jogando pela direita, em alguns momentos Pedro Neto, por ter um passe longo e curto muito apurados, ele consegue executar esse fundamento com bastante precisão. Então, vamos supor que Pedro Neto receba a bola no setor da intermediária ofensiva e o ponta direita está lá atacando as costas do lateral esquerdo na profundidade. Pedro Neto consegue fazer com que o time ganhe metros mais rapidamente, utilizando esse passe mais longo, e esse passe vai com muita precisão
para o lado oposto, para o lado do ponta direito. É um artifício, é um mecanismo muito útil, primeiro, para ganhar tempo e espaço, né, já que você está dando poucos toques na bola, e também colocando o seu time, ou mais especificamente um jogador de lado de campo em ótimas condições para poder criar alguma boa jogada, já que esse jogador está bem mais avançado no campo do que o próprio Pedro Neto, que é quem está dando esses passes. Nos duelos aéreos, Pedro vai mal, ele não tem uma boa estatura, uma boa impulsão, não possui boa impulsão, como eu acabei de falar, e não é um dos pontas mais altos do futebol europeu. Então a proposta de Pedro Neto é outra. Ele é um jogador que joga mais com a bola no chão, com muita habilidade, com dribles, com criatividade, seja com passes longos ou curtos ali no último terço para deixar algum jogador em condições favoráveis de finalizar. Mas quando a gente vai para o confronto ali individual, físico, principalmente pelo alto, Pedro Neto ele não consegue dar um bom retorno ao Chelsea. Não é culpa dele, é questão de características mesmo. É um jogador baixo para a posição, né? 1,72 m. A gente às vezes tem pontas mais altos no mercado, principalmente no futebol europeu, onde esses pontas aí são mais físicos, mais altos, mais bem preparados fisicamente e acabam, entre aspas, atropelando o Pedro Neto. Mas não é proposta do jogador, ele consegue compensar de outras formas e formas mais decisivas do que simplesmente vencer confrontos aéreos individuais. E o último ponto aqui que eu trouxe sobre o jogador português é que Pedro Neto é um jogador muito regular, na maioria das vezes atua bem e é um jogador fundamental para o time londrino. Então isso aqui não é nada mais do que eu falei no começo do vídeo. Pedro Neto é um jogador, na minha visão, muito subestimado ainda, eu acho que fala-se pouco sobre ele. É um jogador que é peça fundamental desse Chelsea de Enzo Maresca, como os dois volantes, por exemplo, Enzo Fernandes e o próprio Caicedo. A gente tem jogadores na defesa também muito importantes, mas no ataque Pedro Neto ali é um jogador, se não for o jogador mais importante do Chelsea, principalmente do ponto de vista de criatividade, de aceleração, de achar espaços vazios. Então, na minha visão, Pedro Neto deveria ser mais reconhecido porque é um jogador taticamente muito bom, pensando o jogo, e tecnicamente consegue desempenhar várias funções dentro de campo que contribuem para que o Chelsea saia de campo vencedor, na maioria das vezes quando ele atua. Vamos agora para a análise quantitativa. Eu tenho aqui os números do SofaScore da temporada 25-26 da Premier League. Então é um recorte baixo, né? Eu quis trazer esses números referentes à temporada atual para não ficar tão envelhecido em relação à temporada passada, mas a gente vai continuar com a análise dessa forma. Então Pedro Neto jogou 4 jogos na Premier League, iniciou 4, é titular, parte fundamental desse time do Chelsea. Atacando, né? Nesses 4 jogos ele já fez um gol pelo Chelsea. Assistências ele ainda não tem, mas ele tem uma média de passes decisivos aí de 2,3 por jogo, então mesmo ele sem assistências, mostra que isso é só questão de tempo. Ele tem uma criatividade, uma inteligência muito grande para dar um passe decisivo para algum outro jogador arrematar em direção ao gol. 84% em eficácia por jogo, 83% em passes no próprio meio-campo, 68% em passes no meio-campo adversário, 67% em bolas longas certas, é um número muito bom, quase 70%, o que faz com que, como eu já falei, né, o Chelsea avance mais e esse jogador que está recebendo esse passe, geralmente por inversão, o ponta direita, ele esteja em boas condições ali de criação e de finalização no último terço. 25% em passes tensos certos e 18% em cruzamentos precisos. E aí não é a proposta do jogador, como eu falei, pela ponta esquerda ele é um jogador de mais decisão do que de levar para profundidade e cruzar. Outros pontos aqui, outros números de Pedro Neto: 46% em dribles certos por jogo, quase uma média ali de 50%, o que é uma boa média. A cada 2 dribles ele acerta 1, mas eu tenho certeza que esse número ainda vai melhorar. Repito, a gente tem um corte muito baixo ainda. A Premier League acabou de começar, então o Chelsea também foi um time que praticamente não teve férias. Emendou ali a Premier League passada com a Copa do Mundo, no qual foi campeão, e aí já começou a Premier League, vai ter Champions
Champions League nessa semana, enfim. A gente tem que considerar o aspecto físico de todos os jogadores, sobretudo de Pedro Neto, que é um jogador muito fundamental no último terço e que usa muito essa parte física também. 45% em disputas de bola vencidas, 46% em duelos ganhos pelo chão e aí vem o ponto, né? 33% em duelos aéreos ganhos, mostrando que o duelo de Pedro Neto pelo chão é muito mais eficiente, é muito mais vantajoso do que pelo alto. A gente já falou aqui, ele não apresenta uma boa impulsão, a altura também não ajuda, mas isso não quer dizer nada para mim, já que a proposta, já que as funções de Pedro Neto são outras, muito mais importantes do que vencer confrontos físicos pelo alto. Então, é um jogador que eu gosto muito de estilo de jogo, é um cara tecnicamente muito bom também, um cara muito regular, taticamente inteligente para se utilizar de algumas situações ali, sobretudo de espaços vazios para sua equipe, mas eu ainda acho que fala-se pouco desse jogador e acredito que ele tem que estar mais vezes na boca do povo, principalmente na imprensa que acompanha futebol europeu, porque é um jogador que entrega muito para o time e ele faz isso com maestria. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!